a doutrina de Cristo é o centro de tudo. É olhar para a cruz de Cristo. Ali é o alvo, ali é o norte. Todas as coisas elas têm que ter como crivo, têm que ter como referência maior, basicamente, a presença do Senhor Jesus. Então, peço que vocês me acompanhem pelo texto de vocês, né? A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí o texto continua dizendo sobre a ideia do precursor, sobre a questão de João Batista, e aí depois eu peço que vocês avancem um pouquinho mais e alcancem o versículo 12 do mesmo capítulo. Mas a todos quanto receberam quem? Receberam Jesus, receberam a vida dele como sendo iluminação, como fonte de verdade. A esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E isso aqui já começa a quebrar uma ideia que tem muito por aí. Ah, porque todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é quem aceitou. É isso que o texto é bastante claro em dizer. A todos quantos receberam. Por isso, então, que quando a gente fala... que a própria pessoa do Senhor Jesus é o Evangelho. A gente abriu lendo que fala que, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era e continua sendo. Então, a ideia aqui, embutida, é que, quando a gente fala sobre a doutrina de Cristo, o próprio Evangelho, e aí se você depois pegar e dar uma olhadinha na parte aí do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando está tendo a manifestação, o anúncio de que o Salvador estava para vir, no sentido não da profecia, mas daqueles dias, daquele tempo, haveria o nascimento de Jesus, você pode ver que quando fala que a manifestação dos anjos junto aos pastores, né, aos magos, se falava que eu trago boas novas. O que é a ideia de boas novas? É a questão da mensagem. Está dizendo quem? Quem é a mensagem? A própria mensagem está vindo. Ela, a mensagem, ela, a pessoa do Senhor Jesus está para se manifestar aqui nesse tempo. Então, quando se fala, não é apenas no sentido de uma notícia, mas a própria notícia está aqui. Uma coisa é eu te passar um fato, outra coisa é eu te apresentar o autor do fato. E é isso que nós estamos discutindo aqui. Quando a gente fala em Lucas 2, e depois os evangelhos vão se alinhando nisso, vão se alinhavando, você vai vendo bastante disso. Então, veja só. Quando a gente olha para o capítulo 16 de Mateus, num dado momento, Jesus ele vai interpelar os discípulos em 2 rounds. Primeiro ele vai chegar até os discípulos e falar assim: o que essas pessoas andam falando de mim por aí? Quem elas dizem o que eu sou? E aí os discípulos começam a falar, alguns falam que, vamos lá, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o Elias, que voltou, que reencarnou, que se fez presente aqui de novo, outros falam que você é Jeremias, alguns outros profetas, as pessoas falam N coisas, assim, então eles falam tudo isso? Eles falam tudo isso, cada um fala uma coisa, fala-se muitas coisas por aí, interessante. E para vocês? E vocês? Vocês dizem o quê? Tá, isso é o que o povo acha de mim. E vocês acham o que de mim? E essa é uma pergunta que mesmo 2000 anos depois, ela é muito atual. E para nós, quem é Jesus? Mas afinal de contas, nesse mundo pós-contemporâneo, quem é Jesus? E é isso que é o que nós vamos então direcionar aqui no trabalho, principalmente para a tarde de hoje. O que ele representa? Será que a obra dele é principalmente pensando só nas coisas do que vem depois, é aqui também, a gente tem que preocupar, já que o corpo é carne, isso aqui vai decompor por aqui, então o foco maior é para depois, a gente buscar promulgar a palavra e alcançar novas vidas, mas esses poucos anos, essas poucas décadas aqui, isso é tão irrelevante que o principal é só focar para lá? E aí, ou dosa, é no meio a meio, e aí, como que fica? Né? Então, quando a gente fala sobre a pessoa de Jesus, nós vamos começar agora a esquadrinhar isso daqui de forma um pouco mais detalhista. Primeiro é importante entender, para muitas pessoas, dado o fato de que sim, que ele é Deus, sempre foi, sempre será, às vezes alguns, né, no afã de realmente admitir que ele é tão Deus, ele é Deus, não há outro, parece que é difícil de assimilar que quando ele esteve aqui ele se manifestou enquanto homem também, como carne e osso igual a nós. Para alguns chega a ser quase que beirar a ofensa, dizer que Deus se fez homem, né? E quando assim ele fez. E aí fica aquela velha polêmica de tanto tempo. Tá, mas ele era Deus ou ele era homem? Quando ele era as duas coisas simultaneamente. Okay? Ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele também aqui esteve como 100% homem. E aí nós vamos demonstrar, vamos relembrar e aprofundar isso aí um pouquinho. Então veja que é o que está indicado aqui. A figura de Cristo, enquanto aqui esteve nessa terra, ao mesmo tempo que permanecia sendo o Deus que ele sempre foi, ele também foi 100% homem. Então a gente consegue ver, e nós vamos entender o porquê disso, porque já abrindo um primeiro parênteses, teoricamente poderia pensar assim, mas se ele era Deus, onipotente e etc., por que a obra da salvação precisou passar por toda uma etapa de sofrimento, de ele passar tanta angústia, etc. Se nele reside todo o poder, qual era a real necessidade
de ter que ter uma vida tão difícil, tão ralada, tão sofrida, tão miserável, que terminou do jeito que terminou, pelo menos aos olhos da maioria. Ué, já que o poder era todo dele, por que não resolveu a conversa de um jeito mais fácil, menos sofrido para ele mesmo, né? Então nós vamos discutir isso daí já já. Então entenda aqui, para começo de trabalho aqui nesse momento de agora. Quando a gente fala sobre cristologia, pode parecer meio redundante dizer isso, mas não é. Não há como nós sermos cristãos deixando Cristo de fora como elemento central do assunto. É como se eu falar de água sem água, eu falar de ar sem oxigênio, mas por incrível que pareça isso acontece. Porque as pessoas às vezes distorcem quem ele é, o papel, a obra ou a importância de uma maneira que vai deixando tão sinuoso, tão torto, que se você fizer uma análise apurada das coisas, aquilo ali deixou de ser cristianismo. De você analisar, então, quando a gente fala, por exemplo, o apóstolo Paulo falando na carta à igreja de Colosso, capítulo 2, versículo 9, fala, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, quando fala na materialização física de Jesus, enquanto corpo, palpável, carne, osso, acabava sendo, então, que ali dentro residia toda a divindade, mas um aspecto, como, não sei se cabe esse termo aqui, mas como um invólucro, uma embalagem que naquele momento era carne, era osso. E você vai entender isso daí agora com um pouquinho mais de outras informações que nós vamos trazer. Por enquanto, peço apenas que veja aqui que todas essas questões que envolvem a figura, o elemento central de Jesus, você vê sobre a ideia de salvação. E o quanto que a questão do próprio corpo dele aqui, nós vamos trazer algumas outras informações sobre isso. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Muitos acabam entendendo a figura de Jesus como Deus, elas não negam isso. Só que, às vezes, a dificuldade reside aqui, ó, e em entender que, ao mesmo tempo, ele foi tão ser humano quanto eu ou você, nesses 33 anos que ele esteve por aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar a debater a partir da ideia da humanidade, né, de Cristo, corpo, né? Esses dois tópicos aqui, eles são bastante interessantes para abrir uma série de considerações e de entendimentos sobre o nascimento virginal de Jesus e sobre as fraquezas e limitações. E quando eu digo fraquezas e limitações, não entenda como no sentido de perda de poder divino, mas no sentido de até onde as coisas de um corpo humano são possíveis de aguentar, possíveis de fazer e etc. Mas de dizer que até onde o nosso corpo responde por certas atitudes dos quais ele, corpo humano, é capaz de assim fazer ou de ser submetido. Então vamos começar pela parte aqui do nascimento. Bom, se a gente for analisar aqui, a gente não conhece, pelo menos até os dias de hoje, né? Tem algumas questões aí de clonagem mais recente, mas não vou nem entrar para esse lado, mas as questões clássicas, e se a gente pensar em nós mesmos, quem de nós, por acaso, e a resposta vai ser ninguém, quem de nós nasceu de um jeito diferente que não fosse a partir de uma gestação? Não teve ninguém de nós que não nasceu, que não tivesse sido por essa maneira. Todos nós nascemos, nós viemos a esse mundo através das duas, ou por um processo de parto natural, ou por uma cesárea, mas houve uma gravidez. A mãe da pessoa esteve grávida e deu à luz a esse novo indivíduo. E quando a gente se refere às questões de Jesus, se a gente partisse do princípio que ele é um ser divino, etéreo, mas então como assim? Maria esteve grávida, esteve todo um período ao redor de 9 meses, como é natural da espécie humana, todas as dificuldades, todo o cuidado, o trabalho e etc, etc. Se a questão era tão imaterial, tão etérea, então como assim um bebezinho? Então, carne e osso, meu irmão, carne e osso. Então isso daí é uma prova assim, bastante cabal de que, sim, Jesus nasceu como qualquer um de nós também nasceu um dia. Ok? E o compilado das Escrituras demonstra isso, que quando se fala, se a gente for analisar no capítulo 1 de Mateus, entre os versículos 18 a 20, fala sobre Jesus no ventre de Maria. É bastante interessante quando a gente fala sobre isso daqui, e isso aqui quebra algumas doutrinas também, eu já vou comentar, por exemplo, com todo respeito a eles, mas quebra, por exemplo, algumas doutrinas, como a ideia católica da Virgem Maria, quando depois Maria, junto com José, aí sim, pós o nascimento de Jesus, haverá relação sexual, haverá nascimento de irmãos e irmãs, e por aí vai. Tanto que alguns, às vezes, por ainda não saber, ou simplesmente porque assim entenderam, acreditam que Maria, sim, permaneceu virgem pela vida toda. A própria Bíblia demonstra claramente. E aí depois fica como sugestão que você possa ler aqui o texto de Mateus 13, 55, 56, quando existe, em alguns momentos, Jesus está nos discursos, nas pregações deles, e o pessoal chega e fala, sua mãe e seus irmãos estão te procurando aí. E aí, em outros textos, eles falam sobre a questão de que, assim, mas esse homem tão incrível que está fazendo tudo que ele está fazendo, não é o filho do carpinteiro? Os irmãos dele não é fulano, beltrano, cicrano, não, e vai dando um histórico da família de Jesus. Jesus teve outros irmãos. Ok? Aí sim, de relação sexual, coisa que ele, Jesus, aí não. Aí sim foi a questão de concepção fruto do Espírito. Ok? Tanto que em Mateus 1 vai falar claramente que José não a conheceu, ou seja, não desenvolveu relações, enquanto marido e mulher, até o nascimento de Jesus.
Depois eles passam a viver uma vida marital, ok? Tanto que houve o nascimento de novos indivíduos naquela família. Tudo bem aí? Se a gente for analisar isso daqui, a gente vai vendo que quando a gente começa a investigar isso daqui, se a gente fechar pelos 4 evangelhos, pessoas diferentes, forma de escrita diferente, grau de cultura diferente, por exemplo, Lucas era muito mais estudado, até por ser médico e etc. Então a gente vai vendo pessoas diferentes abordando sobre o assunto, N testemunhas contemporâneas ao momento, e tudo isso vai fechando na coesão de que sim, de que aconteceu isso. Quando a gente vê a história de Jesus aos 12 anos, no templo, debatendo e etc., então a gente vê toda a formação de um indivíduo com nascimento, período infantil, ok, junioridade, que é quando é esse momento do debate, depois pré-adolescência, adolescência, embora a Bíblia não reporta como foi a adolescência, o início da juventude de Jesus, isso não se fala, mas, tanto que ele vai iniciar o ministério formalmente dele ao redor de 30 anos de idade. Okay? Então teve todo um desenvolvimento, como eu e você, cada um aqui dentro, na idade que assim tem ao momento de agora, mas todos nós vemos num processo, desde o nascimento, crescimento, desenvolvimento. Ok? Então, quando a gente fala sobre essas questões aqui, a gente vai vendo que o testemunho que é estabelecido a partir dos textos bíblicos, os textos não são desconexos, pelo contrário, são bastante coesos. Eles se fecham uns aos outros e um dá subsídio, dá reforço, dá respaldo a mais um para o outro sobre a veracidade desses fatos. Então, vamos lá. O fato de Jesus ter nascido, um bebezinho, carne, osso, sangue, pele, ok? Isso traz algumas linhas de entendimento para a gente. Vamos debater 3 aqui. Primeiro, isso demonstra que, se a gente fosse contar com um homem, digamos, isole ao momento a presença da figura de Jesus, suponha que não tivesse vindo Jesus, e que a gente fosse contar com outro ser humano para fazer a obra redentora, não ia dar certo. Não ia dar certo. Até porque nós vamos já encontrar alguns textos onde fala sobre a questão, aquilo que a gente já veio falando desde o outro encontro, sobre a herança adâmica, de que pela queda de um, a entrada do pecado, isso vem se repetindo, vem se replicando ao longo das gerações. Então, se a gente fizer uma análise um tanto quanto simples, se está todo mundo corrompido, se está todo mundo maculado, se todo mundo tem culpa no cartório, então como que alguém deles pode se levantar e falar, então deixa que eu resolvo o problema da gente? Fala, mas você também pisou fora do cercadinho. Você não vai ser a pessoa que vai resolver isso. Não tem como, eu vou usar uma expressão que pode parecer meio pesado, mas para dar uma facilitada. Não tem como bandido resolver problema de outro bandido. Não tem como quem errou resolver o problema de outro que errou. Eu preciso de alguém que seja limpo, isento, sem culpa no cartório. E esse entrou para resolver. Agora, partindo de uma questão tanto quanto simples. Afinal de contas, nós somos o quê? Nós somos seres humanos. Então, veja, por que ele se manifestou enquanto ser humano? E não como um raio de luz, como uma explosão, como em algumas outras maneiras de manifestação, de contato, inclusive a gente vê isso no Antigo Testamento, mas para a obra redentora, por que ele se encarnou enquanto homem? Porque nós somos seres humanos. Então a questão é que ele está resolvendo o problema de dentro para fora. A partir do momento que ele se estabelece como carne e osso, para resolver o problema de quem também é carne e osso. Ok? Então quando a gente começa a olhar aqui que a salvação não poderia se iniciar no homem, homem entenda aqui como o ser humano geral corrompido até então. Efésios capítulo 2. Ele quem? Jesus, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Principalmente agora, peço que você foque bastante atenção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, por isso Ele se manifestou, não vem da gente. É dom de Deus. Cristo foi dado gratuitamente. Gratuitamente a nós. A ele custou bastante, custou a própria vida. Mas a nós, ele foi dado gratuitamente. Não por obras de ninguém. Lembra aquilo que eu acabei de dizer? Não tinha como. Todo mundo tinha culpa no cartório. Não tinha como contar com nenhum outro. Então a gente precisava de alguém diferente, alguém fora daquilo que a gente já tinha. Ok? E é isso que o texto fala. Não é por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí ele vai alinhavando e fechando, inclusive falando que o fato de você desenvolver boas obras, querido, isso é o que se espera mesmo, isso é consequência. Não é a raiz, não é assim que você vai resolver a questão. A questão foi resolvida nele, quando aquele que não tinha culpa se manifestou no lugar daqueles que tinham. Como aquele que não tinha o que pagar, se colocou como aquele que fala, não, deixa que eu pago. Porque se for contar com eles mesmo, ninguém vai ter conta, não vai ter saldo para pagar isso daí. Segundo ponto aqui,
tornou possível a união mística da plena divindade com a plena humanidade em uma pessoa só. O que isso quer dizer? Aquilo que a gente falava. Enquanto Jesus esteve aqui nesse mundo, ao mesmo tempo que ele sempre continuou sendo Deus, mas estava numa manifestação em um corpo de carne e osso. Em si mesmo, ele conjugava as duas naturezas de forma simultânea. Ao mesmo tempo que era Deus, também era uma pessoa, como eu e você. É isso que o título quer dizer isso. Então veja só, peço que você me acompanhe. Se Deus quisesse ter enviado Cristo já em fase adulta, pronto para aparecer pregando as boas novas, a natureza humana dele não seria tão evidente. O que seria isso? Eis que do nada apareceu alguém tão incrível, parece aquela coisa mágica, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, nem como é que foi. Isso ia gerar um certo quê de talvez desconfiança, estranheza, aquele aspecto assim, parece que beirando quase que o puro sobrenatural. Deus demonstrou o plano dele de acesso à redenção através de uma sequência de vida que lá no fundo não é tão diferente da nossa, não. Nasceu, foi uma criança, cresceu, desenvolveu, tinha aprendido a andar, aprendeu a falar, estudou, ok? Se ele trouxesse já alguém assim, um ser mítico, né, de uma hora para outra, talvez, de repente, o alcance direto poderia ser mais rápido, talvez sim, talvez não, mas não foi assim que Deus trabalhou. Ele desenvolveu como a partir de um alguém como nós. Assim, mas por que disso? Volte para a ideia do Jardim do Éden. Porque desde quando Deus criou Adão e Eva, a intenção de todo aquele desenvolvimento era de um plano que a ideia era com que terminasse correto, embora desandou depois. Então, vamos começar de novo. Vamos resetar aqui e vamos começar de novo. E você percebe que ali você vai conseguir fazer, então, paralelos com a própria ideia de que partes dos momentos da vida de Jesus é como de um novo Adão. Só que agora um Adão perfeito, um Adão que não pisou na bola, que não errou. Ok? Vamos lá, continuando aqui então. Se a gente for analisar aqui, e nós vamos pontuar, vamos passar vários textos aqui, você vai ver que, na realidade, a figura de Jesus reflete totalmente, sim, natureza humana. Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Olha só. A concepção humana de Jesus, por obra divina, torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem o pecado original como herança que vem desde Adão. Perceba o que eu estou querendo dizer com isso quando está demonstrado aqui. A Bíblia fala que Maria gerou Jesus pela obra do Espírito e que José foi o pai, mas não o pai biológico, não o pai carnal. Se a gente considerasse que, vamos lá, Deus é onipotente, poderia ter trazido Jesus ao mundo de diversas maneiras. Por exemplo, não foi, mas vamos especular, vamos conjecturar. Por exemplo, não poderia ter feito também como que José engravidando Maria, aí nasceu um bebê, só que esse bebê era o Messias, teoricamente poderia ser assim. Poderia, mas por que não foi? Porque se a gente considerasse simplesmente a ideia de um pai biológico e uma mãe biológica, carne do homem, carne da mulher, em que era diferente de todos os outros humanos? E sendo que o próprio texto bíblico demonstra o quanto que o homem estava corrompido. Então nós teríamos um casal onde o indivíduo masculino é alguém, parte da natureza daquele grupo, corrompido, a mãe também corrompida, e teria um bebê. Então o bebê era fruto de uma linhagem totalmente corrompida. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a ideia de que quando ele seleciona, Deus seleciona Maria e faz com que o fruto que está ali, que é Jesus, venha a ser desenvolvido, e que ele não envolveu a ideia biológica de pai e mãe, é justamente o que ele fez. Ele colocou da divindade dele dentro dela, em trazer uma pessoa de carne e osso, mas que não fosse de uma linhagem corrompida, para que pudesse depois executar, completar totalmente uma obra de salvação. Agora eu volto na insistência, não haveria como ter uma obra de salvação, de um resgate de algo que estava corrompido, fruto de alguém que era uma geração de quem também estava. Então eu precisava de alguém limpo na história. E da maneira que se eu tivesse sido usado ambos, não era o que teria sido feito. Porque quando a gente fala, né, por exemplo, uma criança pequenininha e tal, mas você percebe a própria natureza dela, a gente também falou isso no outro encontro, o quanto que a própria natureza má, corrompida, às vezes leva já, meio nova mesmo, uma criança já a cometer atitudes que a gente sabe que está errado. Quem demonstrou, quem ensinou a fazer o erro? E a ideia de que Jesus ele veio para com que passasse a borracha nisso daí. Então não dava para ser do mesmo jeito que todo mundo foi nesse aspecto. Continua entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Tudo bem para todos? Certo. Então veja só. É isso que está demonstrado aqui. Ó. Se a gente for pegar esses textos aqui, ó, como Romanos 5, João, que a gente leu agora há pouco, né? Por isso que depois vai falar que a todos quanto o receberam. Só que o primeiro versículo do primeiro capítulo de João fala sobre isso. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele era, continua e continuará sendo Deus. Ponto. Ele é Deus. Aí fala que ele se manifestou. Que é quando fala sobre a ideia da gravidez, ele nasceu, se desenvolveu. E nisso você entende um outro ponto, assim, particularmente eu enxergo até assim, beleza nisso, como carinho, sensibilidade da parte de Deus. Quando a gente estuda, não é muito difícil de entender, principalmente há tantos e tantos séculos no passado, a ideia de que o perfil de moradia
e ainda hoje, naquela região é muito comum, né, no Oriente Médio, a questão de tendas, de barracas e etc. Quando você olha no original grego desse texto, quando fala que e o verbo esteve entre nós e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, quando você fala de habitou, a tradução mais literal do grego, né, que o Novo Testamento foi escrito basicamente em grego, é que ele armou a tenda, ele colocou as suas estacas, ele estabeleceu a sua barraca no meio de nós, e assim ele se manifestou. Isso é o que o texto de João 1 vai falando. E aí depois ele continua, e aí a gente volta naquela coisa. Fala, então beleza, então a obra alcançou todo mundo? Veja como que são as coisas. A ideia do corromper do pecado alcançou todo mundo, não deixou ninguém de fora. Foi todo mundo para o baile junto. Só que a salvação, quando Cristo morreu, ele estabeleceu isso para todos também. Só que a salvação passa pelo ponto condicional de você querer aceitar. É como se eu dissesse assim a você, usando uma comparação muito simples. Imagina que lá fora tivesse uma chuva pesada no momento. Se todos nós estivermos lá fora, quem vai se molhar? Todo mundo. Todo mundo. Assim, mas eu não quero me molhar. Mas você vai se molhar. Você está lá fora e está chovendo. Agora, veja o contrário. Bom, e aí alguém fala, pessoal, tem guarda-chuva lá dentro. Quem quiser pegar para se abrigar, pode pegar. Você, quanto que é? Não, é de graça. Pega quem quiser. Só que se, por exemplo, eu não pego e continuo lá fora, eu continuo me molhando ou não? Continuo. Mas tinha guarda-chuva para todo mundo. Tá, mas primeiro você precisa querer ir lá buscar. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O fato de você tomar chuva, você vai tomar mesmo que você não queira, mesmo que você não concorde, mesmo que você não ache certo, você vai se molhar do mesmo jeito. Agora, para você se abrigar dessa chuva, a disponibilidade do abrigo foi dada para você. Agora, é você que vai ter que querer. Estão entendendo como que é o processo de salvação? Quando ele veio, ele se manifestou para todos. Quando eu digo para todos, olhando para o futuro, né? Agora, você precisa aceitar, que é o que fala, né? A todos quanto receberam, começa a falar dele ter vindo e feito. Só que agora, então está todo mundo salvo. Não, não. É para quem aceitou. Ok? Então vamos lá, ó. E é aquilo que fala, né? O fato de Jesus não ter um pai biológico humano, estou falando de José aqui, acaba rompendo, né, com essa questão da descendência pura de pai e mãe, que sempre está trazendo novos indivíduos também imersos num batismo de pecado. De entender, então, que quando ele veio, da maneira que ele veio, isso puxa para um processo que torna ele isento dessa culpa. E por isso que depois ele pôde cumprir a obra. Ok? Vamos lá. Ainda assim, houve o nascimento físico de um novo homem. Textos que demonstram isso claramente, o quanto que Jesus era carne e osso, né? Por exemplo, a própria questão do nascimento, as questões aí de que ele teve infância, você pega textos como Lucas fala isso, fala sobre o cansaço físico. Lembra do episódio onde Jesus acalma a tempestade? Aonde ele estava quando ele foi chamado aos desesperos, aos prantos? As pessoas estavam dormindo numa almofada. Que cansaço, para quem trabalhou o dia inteiro, pregou, falou, etc. Isso gera o quê? Cansaço. Sobre sede, você vê isso, inclusive, não é em vários episódios, como por exemplo a mulher samaritana, quando ele está no poço e pede água para ela, quando Jesus está na cruz, que ele fala que eu tenho sede, e aí as pessoas vão dar a esponja mergulhada com vinagre, ok? Você vê basicamente a ideia de fome, da própria questão do jejum, como a própria questão da multiplicação dos pães, quando Jesus depois se apresenta ressurreto na praia, fala, e aí, vocês têm alguma coisa para comer? E ele come junto. Okay? Então a gente vê que isso daqui é atestado, claro, de que Jesus tinha as mesmas manifestações corporais que é tangente a qualquer um de nós. Sentir cansaço, calor, frio, etc. Okay? Fome, angústia, tristeza. Lembra lá do texto onde ele vai receber a informação da morte de Lázaro e fala, Jesus chorou? Isso significa o quê? Sentimento. Ok? Mais alguns textos aqui, né, que vinculam a isso, como em João, nos capítulos 20 e 21, sobre a própria questão, né, de que quando ele ressuscita, ele mantém a ideia do corpo, ok? Embora agora é um corpo que não está mais submetido a essas questões do sofrimento, ok? Se tornado perfeito, não havia mais sobre ele a ideia da possibilidade de dor, de sofrimento, mas perceba, lembra do texto quando fala, por exemplo, para Tomé, fala, então, né, põe seu dedo aqui, ó, não acreditam? Põe seu dedo aqui. Ué, pensa comigo, tem como você pôr seu dedo no ar? Assim, estou sentindo o ar. Você está falando, põe seu dedo, é porque na realidade, está dizendo, aperta aqui, pega aqui, não está acreditando? Pega aqui. Ok? Se for analisar outros textos ali, quando fala sobre a própria questão, né, da ascensão ao céu, quando fala que ele foi elevado, né, o corpo dele subiu. Então você tem vários textos que demonstram nitidamente que houve alguém de corpo físico nessa terra. Existe, por alguns, a questão de uma suposta tentativa de desmistificar, mas será que veio mesmo? Será que esse homem, esse palestino aí, teve aí, etc.? Sim, ele teve. Tanto que um dos textos fala, né, que em uma das vezes que Jesus se manifestou pós a ressurreição, mais de 500 pessoas estavam vivas. E o autor continua dizendo, inclusive a maior parte dela está viva. Se tem dúvida, seria o quê? Alucinação coletiva? Né? E mais de 500 pessoas viram? Será que todo mundo combinou?
Ainda mais sabendo que havia perseguição do Império Romano, quem inventasse fazer graça provavelmente poderia ter o mesmo fim que ele, e todo mundo, do nada, resolveu entrar em paranoia? Não. Então quer dizer o quê? Era verdade. Assim, ó, você dá a vida por alguma coisa que você acredita, até que faz um certo sentido. Não, eu acredito tanto nisso que eu estou disposto a entregar minha vida por isso. Agora, e para a mentira? Por exemplo, os discípulos deles, os apóstolos, sofreram tudo que sofreram, morte, uma mais horrenda do que a outra. Se tudo isso realmente fosse mentira, o que eles ganhariam com isso? Daí a gente entender, então, que será que estava todo mundo tão amalucado ao ponto de defender um negócio que só traria dor, sofrimento e morte? Não só para si, mas para as pessoas próximas. Então quer dizer o quê? Sim, era verdade mesmo. Por mais que alguns tentem dizer que não. Ok? Então, sobre a parte da humanidade de Cristo, aqui a gente tem algumas provas bastante contestáveis de que, sim, houve a manifestação de um alguém físico. E, inclusive, há textos mesmo não bíblicos, com outros enfoques, mas que falam sobre a presença deste alguém naquele tempo. Isso não é só texto que aparece na Bíblia falando sobre esse alguém a quem, assim, ficou conhecido pelo nome de Jesus. Ok? Vamos lá, algumas das outras coisas, né, que a gente percebe aqui enquanto corpo, carne e osso. Né? Jesus tinha uma mente humana, ok? Se a gente for analisar o desenvolvimento do menino Jesus, como é ensinado nas aulas, né, de EBD, a gente fala que ele ia crescendo em sabedoria, ou seja, ele aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a escrever, aprendeu a profissão, inclusive, do pai dele, né, como carpinteiro, ok? Dando sequência aqui, Jesus possuía a ideia, né, do campo cognitivo, né, da questão que... em outro parênteses, tá? Muitas pessoas às vezes acham assim, que por Jesus ser uma pessoa de origem humilde, desde lá do nascimento, até para ser filho de um carpinteiro, às vezes dá a impressão de um Jesus assim, chucrão, né, bem capial, bem matutão assim. Não é tão assim também não, até porque lembra que se ele foi alguém que se desenvolveu bastante no conhecimento das Escrituras, provavelmente Jesus era um bom poliglota, até porque ali havia um caldeirão de idiomas na região, e ainda mais alguém que era aprofundado, era versado em conhecimentos sobre os textos, sobre as escrituras, tanto que lembra que depois ele vai debatendo com outros mestres, os rabinos, para entrar em uma de debate ali, se ele fosse alguém tão de conhecimento raso, tão toscão assim, ia passar vergonha. E ele debatia ao ponto de maravilhar, de espantar os outros. Então, quer dizer, Jesus era alguém bastante preparado. Ok? A gente vê, voltando aqui, né, sobre a ideia do campo, né, conforme eu falei, sobre a ideia de emoções, sentimentos, quando a gente vê Jesus falando sobre a alma dele estar angustiada, quando você vê nas questões, nos momentos, com o jardim, no momento, inclusive, na cruz, ok? A gente fala sobre esse termo aqui, tarasso, vamos falar tarasso, né, que é a ideia de que quando a pessoa está em angústia, inclusive estudos médicos e clínicos falam que pessoas, quando estão em grau de angústia extremamente violento, sim, é possível, em casos muito raros, mas é possível, é verdadeiro, a pessoa transpirar gotas de sangue. Quando isso acontece, essa pessoa está muito perto, inclusive, de morte. Já se descobriu, embora com um enfoque um pouco diferente, que se chama também de síndrome do coração partido. É muito bonitinho, muito romântico dizer que fulano está com o coração partido. Mas a ideia de dizer do pesar do coração, vocês sabem disso, que em casos pode desencadear, a ponto até como infarto, que não foi o caso dele, mas de coisa assim, do quanto que isso somatiza, o quanto que o mundo interno, em desalinhamento, isso reflete situações de dor, de angústia, de transpiração e etc. Se a gente for analisar aqui, ó, você vê Jesus falando, né, que a alma dele estava triste até a morte, lembra quando ele vai chamar os discípulos e fala, poxa, vocês não conseguem ficar nem uma hora orando comigo? Ok? Inclusive, em um dos textos fala, né, que os discípulos também estavam dormindo de tristeza, né, porque aqueles momentos que antecederam também não foram tão fáceis. Né? Aquilo que eu comentei sobre a morte de Lázaro, ok? E assim a gente vai vendo o quanto que isso aqui reflete que Jesus mesmo sendo Deus, mas a manifestação do sentimento. Quando a gente fala assim, ele entende as nossas dores, ele sabe tudo o que você está passando, é também, inclusive, por ter vivenciado fisicamente no corpo dele, todo esse tipo de coisa. Sofreu perseguição, sofreu humilhação, sofreu calúnia, sofreu injustiça, sofreu de todas as coisas ruins, o pacote das coisas que Jesus já sofreu, inclusive fisicamente aqui, emocionalmente, psicologicamente, não foram poucas, e nem pequenas. Ok? Agora, aquilo que a gente falava, né? Mesmo sendo no sentido de corpo, matéria, física, carne, osso, sangue, pele, etc., ainda assim aquilo que a gente falou, ele era sem pecado. Por isso que a obra pôde ser fechada com sucesso com ele. Porque para que alguém pudesse salvar os injustos, os impuros, esse alguém tinha que ser justo, tinha que ser puro. Para alguém salvar aqueles que estavam errados, esse também tinha que estar sem erro. Porque senão seria, lembra da história de cego guiando outro cego? Seria a ideia de algo nesse sentido. Ok? Então veja só. A gente percebe o quanto que Jesus esteve submetido à possibilidade de pecar, mas não pecou. Nós somos humanos, a gente fala muito sobre isso, não, a gente erra, a gente é humano, a gente peca, sim. Só que, e aí eu me coloco de novo no início dessa fila. Só que tem horas que a gente podia pecar menos, né? Não, porque a gente é pecado mesmo, a gente é carne e osso. Mas Jesus também era e não pecou. Né? Então acaba sendo que usar como argumento que a gente é carne e osso, isso acaba muitas das vezes virando desculpa para pecar. Acaba virando aspectos de assim, mas é isso, é aquilo. Mas, por exemplo, você pegar em texto como Tessalonicenses e falar, irai-vos, mas não pequeis. Você tem direito de ficar bravo, aborrecido, mas você não tem direito de fazer isso virar pecado.
Entende? Só para pegar um caso, e a gente acaba usando muito como alívio. Isso de que, mas a gente é pecado mesmo, a gente é carne e osso, a gente peca mesmo. Sim, a gente peca mesmo, né? Mas a gente deveria preocupar em pecar menos, né? Ele teve a vida inteira dele de possibilidade e não fraquejou, e não pecou. Ok? Mesmo sendo tão físico quanto eu ou você. A gente vê isso, por exemplo, nas questões da tentação. A gente vê falando, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Ok? A gente fala sobre as questões, né? Por exemplo, quando Pilatos fica maravilhado, né? E fala, olha, eu não estou vendo nada de errado nesse homem. Vocês falam que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é baderneiro, que ele não sei o quê. Eu não estou vendo nada de errado. O que esse homem tem de errado? Para um cara que era governador, que era alta autoridade, que mandava e desmandava ali, falar isso para alguém, ele tinha que estar muito impressionado. Porque para você impressionar alguém extremamente poderoso, não vai ser com pouca coisa. Então, para esse alguém dar esse tipo de testemunho dele, não tinha vínculo nenhum com ele. Eu falei, não estou vendo nada de errado esse homem. Eles estão falando aí, dizendo que ele merece isso, merece aquilo. Né? Ok? Se a gente for analisar alguns textos mais além aqui, como em Hebreus, como em Coríntios, né? Você vai vendo, por exemplo, Paulo em Coríntios falando que aquele que não tinha pecado. Se você for ver o autor da carta aos Hebreus, fala que ele passou todo tipo de cutucada, de tentação, só que ainda assim ele esteve firme, não pecou. A gente vê como Pedro, né, falando sobre ele como sendo o Cordeiro de Deus. Lembra que nesse mesmo texto que eu falei agora há pouco, quando se fala sobre a questão de que, e vocês, quem dizem que eu sou? Né? É nesse texto que depois Pedro vai falar, vai fazer uma alta exaltação ao Senhor Jesus e Jesus responde, você sabe quem que revelou isso para você? Fala, muito bem, Pedro, parabéns. Quem te revelou isso foi o meu Pai. Por isso que quando a gente crê em Jesus, isso é algo que vem do próprio Deus, né? Porque a própria fé é dada por Deus. Então, quando a gente fala sobre essas questões aqui, sobre o reconhecimento de que não havia pecado nele, não há, João também fala sobre isso, né? Não há pecado nele, não havia pecado. Se a gente for analisar aqui, então, como um fechamento dessa parte aqui, né, sobre o ato de que Jesus nunca pecou, ou seja, a impecabilidade de Cristo, a gente vai vendo, a gente demonstrou ali, por isso que eu também, inclusive, destaquei ali com cores distintas os diferentes textos, que mostram que não é um ou outro texto, são pessoas diferentes, momentos de escrita diferentes, histórias de vida diferentes, atestando, inclusive até quem não era do grupo, como a gente falou sobre a questão de Pilatos, corroborando que não havia nada, absolutamente nada que desabonasse na conduta dele, muito pelo contrário, ok? E que, tanto que você vai ver um texto assim, bastante forte, bastante conhecido, que é em Hebreus 4, fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Sim, ele pode se compadecer, ele se compadece. Ok? Mas alguém que, assim como nós, isso é a ideia do corpo físico dele, das coisas que ele passou aqui. Assim como nós, ele foi submetido a todo tipo de prova, de tentação, ok? Porém, não cedeu, não pecou. Existe assim uma expressão, é claro que essa conversa ela é bem mais detalhada do que o que eu vou dizer agora, mas é uma frase muito curta, mas muito forte e, a meu ver, muito verdadeira. A gente é santo o tanto que a gente quer ser santo. O quanto que a gente é santo? O quanto você realmente deseja ser santo. A Bíblia fala também que não vem sobre nós provação maior do que aquilo que a gente possa suportar. E fiel é Deus que também não vos deixará provar acima do que você pode, além de, inclusive, te dar o escape. Pelo menos orar, não que seja pouca coisa, porque não é, vocês estão entendendo, mas diga, mas eu não posso fazer nada. Não, orar você pode, orar eu posso. Então, quer dizer, ele fala assim, mas Jesus era Jesus. Jesus foi submetido a todo tipo de tentação, como eu e você. Ele era homem, ele tinha hormônio, ok? E a continuidade disso, pelo menos a boa notícia aqui na sequência é, portanto, que nós nos acheguemos, né, junto, com confiança ao trono da graça, e aí tem a fé, tem a certeza de que de tudo isso que a gente falou deste homem, dessa pessoa, é para que a gente pudesse canalizar e chegar aqui, ó. Chegue com confiança junto ao trono da graça, que você vai encontrar a graça para te ajudar no momento da sua necessidade. Porque assim ele se expôs para que nós pudéssemos ser fortalecidos, ok? Dando sequência aqui, né? Porque era necessário, então, aquilo que a gente falou sobre Jesus se manifestar de forma humana. Porque, na realidade, acabava sendo que, quando a gente fala sobre a questão de que Jesus ser homem, físico, corpo, é aquilo que eu falei, porque nós somos seres humanos, a ideia de um processo de redenção de seres humanos. Inclusive, parte da tentativa do nosso inimigo era justamente, desde aquela época, descaracterizar, dizer, não, esse Jesus era incrível, ele era maravilhoso e não sei o quê, só que ele não era humano. Para fazer tudo isso, ele não podia ser humano. Não. Isso daí, inclusive, é o que passa muito pelo interior da crença do gnosticismo, que é você pegar e distorcer certas coisas. Por mais que algumas partes até possam ser certas, ou mais ou menos certas, mas junto você começa a eliminar fatores importantes, ou colocar ali no caldeirão dessas ideias coisas que não são, e nesse rescaldo vai virando aquilo que não é. Vai virando seita, vai virando heresia. De dizer que não, que Jesus não era homem. Sim, ele era homem, era Deus, mas também era homem.
ok? O próprio apóstolo João, quando ele vai escrevendo a carta dele, ele vai batendo de frente sobre isso, sobre a ideia do gnosticismo que começava a imperar, ok? Se a gente for analisar Paulo também, quando ele está falando aos Gálatas, em dado momento, ele vai dizer, não é possível que tão depressa vocês já estão derivando, já estão descambando para outras coisas, sendo colocadas como verdades, quando elas são pseudo-verdades, ou seja, elas não procedem. Agora, por que então disso? Quer ver? Olha só, aqui, né? A ideia de entender, então, por que é necessário um Jesus homem, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente falou, assim como em Adão houve uma queda a partir da desobediência, através do segundo Adão, que era Jesus, agora o plano completou de modo correto, de modo perfeito. Okay? Se ele não se manifestasse enquanto homem, a ideia de redenção de homens e mulheres teria que ser feita ou de algum outro jeito, ou não teria dado certo. Segundo o quê? Aquilo que a gente falou. Como que eu ou você, a gente poderia pagar uma conta que a gente não tem saldo para isso? Então a gente ia ficar devedor eterno. É como você dizer que, olha, você tem uma quantidade de reais, X reais, a sua conta é absurdamente maior, resumo da história. Então você não vai dar conta de pagar nunca. De forma que, a partir do momento que ele, que tinha saldo na conta para pagar, veio e pagou. Falou, deixa que eu pago. Ok? Perceba uma outra coisa. Por mais que os anjos, parte deles erraram na queda, junto com a rebelião de Satanás, mas não estamos falando dos anjos, a questão é que, por que Jesus se manifestou como homem? Por aquilo que eu falei agora há pouco. Porque lá no fundo, nós somos o quê? E seremos o quê? Enquanto estivermos vivos aqui nesse mundo? Seres humanos. Então ele se manifestou como um ser humano para poder promover a salvação de outros seres humanos caídos, corrompidos, quebrados. Ok? E a gente vê isso sendo dito bastante aí, né, sobre a questão, né, no capítulo 2 de Hebreus. Ok? A divindade. Ao mesmo tempo que ele era homem, né, agora a questão da divindade. Né? A gente percebe isso, conforme a gente estava discutindo, em vários exemplos, e o próprio Jesus falando sobre si mesmo, falando sobre o quanto que, sim, eu sou Deus, derrubem esse templo, em 3 dias eu levanto ele de volta. Vocês verão o Filho do Homem assentado à direita, né, ou seja, a destra de Deus Pai. Então Jesus nunca negou fogo e dizia, não, eu não sou não. Sim, ele sempre disse que era. Só que enquanto ele esteve aqui, ele se manifestou como corpo físico, ok? Se a gente for analisar aqui, ó, profecia extremamente conhecida, de Isaías capítulo 9, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E são atributos do quê? Da divindade. Aqui está escrito a humanidade, mas aqui o tópico em questão agora é a divindade de Cristo. E esse mesmo Jesus, que foi esse homem, com sentimentos, capaz de sofrer, etc., ainda assim era e sempre foi Deus, nunca deixou de ser. Ok? Se a gente for analisar aqui, ó, em Romanos, capítulo 9, fala sobre isso, ok? Quantas vezes também, voltando aos próprios evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falando, ó, eu e o Pai, quem me vê, Filipe, como assim? Me mostre o Pai, como assim? Eu não estou aqui com vocês? Quem me vê, vê o Pai, ok? Ele nunca deixou de concordar ou assumir ou admitir a natureza divina que ele era, ok? Quando a gente percebe aqui no texto grego, né, Kyrios, né, a ideia da palavra Senhor, muitas das vezes é usada com relação a Deus Pai, só que você também vê relacionado à própria figura de Jesus. Você encontra esse termo sendo empregado no Antigo Testamento, ó, mais de 6.800 vezes, mas você também vê o mesmo termo de Senhor sendo aplicado no Novo Testamento sobre Jesus. Lembra num dos textos onde Jesus fala assim, ó, vocês me chamam de Senhor e vocês fazem isso bem, porque eu sou mesmo. Em outro texto, na questão do lava-pés, né, dos discípulos, né, que ele fala, olha, se eu, que sou o Senhor, fazendo isso, então vocês façam também. Jesus nunca deixou de dizer, gente, eu não sou isso não, cara, que é isso, assim, eu fico constrangido, não, vocês me chamando assim, não, eu sou mesmo, eu sou. Ok? A gente vê em textos, né, lembra em uma das questões onde o povo queria, inclusive, apedrejar, quando ele falou sobre, né, Abraão, outro texto que ele fala assim, né, que Abraão viu o meu dia e exultou, ou seja, ele se alegrou, aí o sacerdote fala assim, ele fala blasfêmia, ele está endemoniado, ele merece morrer, e etc. Ok? A gente vê aqui em vários momentos, né, essa expressão é conhecidíssima, onde Jesus fala sobre o Filho do Homem. Né? Ok? Olha só, qual é o vínculo? A gente conhece essa expressão, mas não conhece o vínculo. Com o profeta Daniel, capítulo 7, quando fala, o Filho do Homem, né, se aproxima do ancião de dias, né, Deus, o qual lhe deu autoridade. Ok? A gente vê atributos, né, sobre Jesus, né, como sendo, basicamente, a ideia da divindade, né? A ideia da onipotência, a capacidade de submeter a si tudo e todos, tudo funcionar debaixo dos seus desígnios, a eternidade, ou seja, desde sempre para sempre. Ok? Lembra um dos outros textos, quando eles falam assim, ué, se você é uma pessoa assim, jovem, como você pode dizer sobre Davi, etc., como quem dissesse, Davi veio tantos séculos antes de você, eu falo, não, mas e aí Jesus devolve para eles e o povo não entende nada, o que ele está falando é que sobre ele, Jesus já existia muito antes de Davi. Ele fala, vocês chamam de filho de Davi, né? Okay? A ideia da onisciência, ou seja, o conhecimento de todas as coisas, a onipresença, o estar em todos os lugares. Okay? Você percebe vários textos aqui, ó, a gente tem um compilado de textos em João, em Mateus,
em Apocalipse, ok? Onde você vê esses atributos, veja mais alguns. A soberania, ok? Lembra das questões de cura? Fala, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Não que falar levanta e anda seja pouca coisa, que senão todo mundo fazia o tempo todo. Agora, é como quem diz. E mais ainda, eu dizer, eu te perdoo. Você tem que ter, vou usar uma expressão mais simples, muita moral, para poder dizer, não, eu te perdoo. Mas a gente poderia entender nas entrelinhas o pensamento de alguns deles. Mas quem você pensa que é para falar um negócio desse? E se ele falou isso, é porque, de fato, ele era mesmo. E para que você saiba que isso daí é verdade, então tá bom, então levanta e anda. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui é um reforço, comprova o que eu estou te dizendo. Se para vocês fazer isso aqui é algo incrível, então beleza, então eu vou provar aqui e aqui. Ó. Então você levanta e anda. Ok? Tanto que você vê em vários outros momentos, né, as questões no Antigo Testamento, aqui ficou Atena, entende como Antigo Testamento. É assim diz o Senhor, e quando Jesus vem, ele fala, eu lhes digo. Um outro texto muito conhecido, que é um texto extremamente bonito também, né? Quando Jesus entra no templo, ele abre justamente na profecia de Isaías 9, e ele fala, né, Isaías 9 não, desculpa, a profecia de Isaías, e fala assim, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, a pregoar a liberdade aos cativos, etc, etc. O que ele está dizendo? Hoje isso aqui se cumpriu. Claro que muitas pessoas não aceitaram, se irritaram, acharam aquilo o fim da picada, mas quando Jesus estava falando aqui, ele estava falando com plena certeza, porque era a mais pura verdade. Por isso que, inclusive, em outros textos bíblicos, fala que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Por quê? Porque o primeiro templo levantado por Salomão foi destruído. E depois, quando foi reconstruído, um novo templo, foi um templo que não era tão espetacular assim quanto o primeiro. Tanto que a Bíblia fala que as pessoas que lembravam do primeiro templo, quando viram que o segundo não era tão suntuoso, tão incrível comparado com o primeiro, ficaram meio tristes. Só que aí depois se fala que a glória do segundo templo, da segunda casa, seria maior que da primeira. Por quê? Porque a segunda casa, vamos facilitar o entendimento, teve a alegria, teve o prazer de receber ela, a presença física do Filho de Deus em pessoa. A glória da segunda casa seria maior que da primeira. Estão entendendo? Ok? Outro dos atributos é ser digno de adoração, né? Embora a gente fala sobre que todo joelho há de se dobrar, que toda língua confessará. A gente pega os textos, quando fala que Deus o exaltou soberanamente, deu um nome acima de todo nome, sobre o qual todo joelho se dobrará, e etc, etc. Inclusive os mortos farão isso, né? Voltarão só para participar disso, ok? Se a gente for analisar aqui, então o quê? Conclusão 2. Conclusão 1 era, Jesus era totalmente humano. Conclusão 2, Jesus ao mesmo tempo era totalmente Deus. Ok? Porque era necessária a divindade, né? Os dois últimos slides aqui, porque somente alguém que pudesse cumprir com aquilo que nós humanos não conseguiríamos fazer, poderia resolver o que nós humanos não resolvemos. Ok? A ideia de que só quem era Deus poderia fazer a conexão com aquilo que é divino. Não há nada que você ou eu, enquanto pessoas, pudéssemos fazer que nos conectaria com Deus. O próprio Deus proveu a conexão. Ok?